Maravilhosa tarde! Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao feriado nacional, dia 21 de abril de 2023. Estamos aqui ao vivo, eu, André Sanches, Diego Douglas, Sara Branco e vocês que estão aí já, dezenas de pessoas assistindo ao vivo o episódio 2 do videocast Ressignificando a Agilidade. Vou fazer minha audiodescrição aqui rapidamente para quem estiver aí nos ouvindo apenas. Eu sou André Sanches, brasileiro com muito orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto, em pé, em geral, eu tenho usado gel, e aqui, com fundo aqui, uma parede mais simples, talvez um tom bege, e uma camisa azul aqui estampada, e passo a bola para um amigo, irmão, que eu descobri, ou redescobri, ressignifico, todos os dias, todas as semanas. Diego Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Boa tarde, pessoal. Fazer minha audiodescrição aqui: homem branco, cabelos longos amarrados, barba por fazer, camisa polo listrada e o velho fundo guarda-roupa aqui, na expectativa de alguma criança entrar. Estávamos brincando no último episódio, que teve participação também de Nath Lima, Guilherme Santos, Gildo Cavaleiro, e aí o Diego contou que ele falou assim, eu acho que alguém pode aparecer aqui, mas depois ele lembrou, não, fiquem tranquilos, as crianças estão amarradas. Foi super bacana. Então, para mostrar a descontração, toda sexta-feira a gente vai trazer aqui um ressignificado da agilidade. Então, a gente já quer ouvir vocês que estiverem aqui, tecla aí o nome, cidade, de onde vocês estão falando. A gente vai contar hoje um episódio muito bacana. Tem um histórico, acho que tem muito para mim, fazendo aqui os trabalhos de pesquisa, trabalho de campo, tem muito a ver com o próprio dia de hoje, o próprio Tiradentes, onde ele teve o seu ressignificado, a sua honra. Temos Sara Branca, que vai por áudio aqui, então não importa o como, importa participar. A Sarinha vai entrar por áudio, e quem quiser participar, eu vou colocar o link aqui para poder entrar ao vivo, porque aqui a gente faz ao vivo, colaborativo, então pode entrar com a gente. Vamos lá, Sarinha, pode falar e fazer tua audiodescrição. É isso aí, gente. Obrigada, amigo. Boa tarde, pessoal. Peço desculpas antes de mais nada, tive problemas com o vídeo, e aí coloquei meu avatarzinho real para vocês olharem um pouquinho para mim. Eu sou Sara Branco, na foto eu estou com uma blusa laranja, fundo cinza, eu estou no meu escritório sorrindo e fazendo o que eu mais gosto, que é comunicar, ensinar, falar. E é isso, gente. Sensacional! Bom, episódio 1, a gente falou na sexta-feira passada por que ressignificar. E por que ressignificar a agilidade, seja ela área, método, prática, cultura, framework, transformação e o que for. E agora já vou abrir a pergunta de hoje. Aliás, no mundo de várias perguntas, né? Hoje o mundo é de quem sabe fazer as perguntas, não de quem detém as respostas. ChatGPT está aí para contribuir na resposta, mas não só para dar uma única resposta, porque a gente tem pensamento crítico. A Sarinha ia fazer a piada, mas pode falar depois, Sarinha, não fica tranquila. Eu já vou provocar aqui o Diego, vou pôr fogo no parquinho. Diegão, o que é ressignificação? O que é ressignificar? O ato de dar um novo significado para você? Ressignificar é uma nova maneira de pensar e agir, né? Então, eu devolvo a pergunta a todos que estiverem assistindo ou forem assistir. O que é ressignificar para você? É levar um método por levar, né? Porque ele é o melhor método do mundo, porque ele foi o primeiro método, porque é o método preferido, é o que você gosta, é o que você aprende, é o mais famoso, ou é o que o cliente precisa? Ou é a dor dele? Então, na minha opinião, ressignificar é ter uma escutativa, entender qual que é a necessidade e a dor da pessoa que está me contratando, o que ela espera de resultado, onde ela deseja chegar e como que eu vou usar a agilidade como um meio para chegar naquele resultado, seja ele qual for, né? E não só agilidade. E se para resolver o problema do meu cliente, o método ou a ferramenta não seja ágil? A gente não pode chegar a descartar tudo que já existiu de bom em metodologias, né? Então, ressignificar, na minha opinião, é entregar resultado.
Muito bom, Sarinha, vamos lá, para você, o que é ressignificar, dar novos significados? O clichê é o dar novos significados, né? É o by the book, é o que todo mundo fala. Mas eu vou puxar muito na linha de Diego de que é você fazer o novo, talvez com as mesmas coisas que você tenha, com as mesmas ferramentas que você tenha, mas de uma outra. É uma nova jornada, sabe? E aí, nessa nova jornada, e a gente tem ela para todas as esferas da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, a gente pode percorrer com vários novos olhares e lentes, que não necessariamente precisa ser o que está em alta no mercado, se a gente trouxer para o universo das organizações, por exemplo. Então, não é que a gente vá deixar de utilizar o ágil. Para mim, o ágil já é a essência de todo o trabalho. A gente já saiu da esfera de dizer que vamos escolher trabalhar com o ágil, qual é a forma, a metodologia, o framework ou o método que vai ser empregado. Hoje nós atuamos com o ágil, ele é a realidade, como a transformação digital já é a realidade, e diante dessas novas realidades, dessas muitas realidades, como é que a gente cria uma nova jornada? O ressignificar é pegar toda a estrutura que a gente tem e saber como é que a gente conecta todas essas realidades, do nível operacional ao estratégico. Porque se a gente continua seguindo num fluxo de desconexão, onde a gente opera somente em uma das camadas das organizações, tanto faz se eu aplicar agilidade. Não vai funcionar do mesmo jeito. Eu só estou mascarando um comportamento que a gente não quer mudar, mas que precisa fazer bonito no mercado. Tal qual o selo verde. Bota lá um selo ágil e tá tudo bem. É mais ou menos isso, gente. Vou jogar para você, amigo. Exato. E olha só que bacana, a gente consegue ver, muitas vezes, consultorias que vendem dificuldade para depois vender a facilidade, muitas vezes empresas certificadoras, e aqui a gente não é falar mal sobre uma consultoria, não é falar mal sobre uma empresa de treinamento, sobre uma certificadora, mas sim sobre criar uma única narrativa, um único viés, um único produto, uma única forma de enxergar. E quando a gente olha o mundo, esse mundo atual mesmo, 2023, um mundo de diversos pontos de vista, e quanto mais pontos de vista a gente tiver envolvido em um projeto, em uma estratégia, envolvidos em uma até na definição de uma prática, de uma abordagem, de qual caminho seguir, mais completo, melhor é a tomada de decisão. E eu acho engraçado, para mim, o ressignificar, acho que para mim foi fantástico trazer. Olha só, já vou até ler aqui o comentário do Almir Ferreira participando via LinkedIn, né? Concordo, os frameworks só nasceram porque as pessoas estavam dispostas a inspecionar e adaptar o processo de trabalho, criando um modelo empírico fundamentado na experimentação. Muito bacana aí, Almir, muito, muito legal, vai contribuindo pelo chat. Se quiser entrar ao vivo, Almir, tem um link aí, é só clicar nesse link que você já entra ao vivo com a gente aqui, para poder falar, para poder mostrar a tua imagem aí para todo esse universo ágil. Bom, o que eu ia comentar, 2 pontos. Esse é o primeiro, né, de não ter uma única narrativa, não se apegar a uma única narrativa, e sim de entender os contextos, entender as partes interessadas. Então, é um nível estratégico, né, conforme vocês comentaram, é um nível tático, é um nível operacional, que tipo de setor que eu estou, é no agronegócio, é na prestação de serviços, e por aí vai. Então, é muito bacana. Vou trazer uma contribuição, e essa não é minha não, hein? Essa daqui, ó, ChatGPT, da OpenAI, o que é ressignificar a agilidade. E aí tem muita gente produzindo conteúdo falando que é conteúdo próprio. Não, aqui quando a gente usa inteligência artificial, a gente fala também. Olha que bacana. Ressignificar a agilidade significa repensar o conceito de agilidade e a sua aplicação em diferentes contextos. Parênteses do André, lembra até um Kinevin, né? Dependendo do contexto ali, dependendo do quadrante, para onde que eu corro. Isso envolve ir além da abordagem superficial de seguir processos e metodologias ágeis e realmente entender os princípios e os valores subjacentes à agilidade. Esse foi o primeiro parágrafo que ela respondeu para a gente, a IA generativa. Olha que bacana, e eu acabo falando, palestrando muito sobre cultura, sobre mindset ágil, eu trago muito sobre os princípios e sobre os valores, que são a base de uma série de métodos e práticas.
Vou ler o segundo parágrafo. Ao ressignificar a agilidade, podemos adaptá-la a diferentes tipos de projetos, organizações e equipes, e não aplicá-la de forma dogmática e inflexível. Parênteses do André, é aí que eu acho que é um grande erro das pessoas dentro de uma área de agilidade que simplesmente seguiram um processo e deixaram de fazer perguntas, por quê e para quê. Voltando aqui para complementar, a IA, ela respondeu 2 parágrafos, isso envolve reconhecer que a agilidade não é uma solução universal para todos os problemas, mas sim uma abordagem que pode ser ajustada e personalizada para atender às necessidades específicas de cada situação. Fantástico, né? É quase que a resposta aqui para uma série de perguntas. Mas a gente tem uma série de perguntas aqui que não somente a IA pode responder, mas sim o Tiago, a Sara, o Almir, todo mundo que está aqui participando. Então, Sarinha, acho que tem uma pergunta para o Tiago. Manda lá, manda Eu tenho. a batata quente para o Tiago, que ele responde. Se ele não responder, a gente vai construindo conjuntamente aqui a resposta. A gente enrola. Eu estava desde semana passada para poder perguntar para ele, mas eu me contive e falei, espera que no episódio da semana que vem eu faço. Veja, a gente fala da ressignificação nesse episódio e de como é que a gente consegue construir essa nova narrativa com novas abordagens, novos olhares. Isso não significa necessariamente o ágil. E eu me lembro que Tiago comentou que escreveu um livro recentemente, e nesse livro ele traz a experiência dele, dentro das experiências e vivências dele com times ágeis, alguns passos que ele identificou como, se eu não me engano, de apoio, que pudessem guiar as jornadas de transformações dos times, sem que fosse um celeuma, uma coisa muito traumática. Só que eu não li propositalmente quais são os passos, porque eu queria ouvir dele aqui, e aí a gente já construía essa história juntos. Então, Tiago, como é que a gente faz dentro desse processo de ressignificação para utilizar o que você escreveu de uma forma fluida, a ponto que a gente consiga fazer qualquer processo de transformação sem necessariamente utilizar o ágil, ou o que você criou está dentro única e exclusivamente da narrativa do ágil? Não está dentro do ágil. Vamos lá. Muito obrigado pela pergunta. Quero começar dizendo o seguinte. Eu testei hipótese durante 1 ano e meio em uma RT de aproximadamente 150 pessoas, dentro de uma comunidade de 2.000 pessoas em um determinado lugar. E, quando eu cheguei e assumi o papel de agilista de liderança, o executivo que eu tinha que lidar, ele tinha uma cultura de startup e acreditava fortemente na cultura e no tempo dele. E eu, representando o modelo de agilidade do lugar onde eu estava, era o agente de transformação responsável por levar a agilidade, levar o modelo daquele contexto onde eu estava. E houve um choque de propósito. E aí, eu sou muito grato à minha Agile Expert na época, que ela me deu, aliás, os 2 que eu tinha, eles me deram carta branca para fazer uma iniciativa que gerasse resultado para o meu executivo. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu me despi do maravilhoso Agile Coach. Não sou mais Agile Coach. Então, eu fiz um trabalho de entrar na cabeça do meu cliente. Então, eu marquei um bate-papo, escutei ele, entendi aonde ele estava e onde ele queria chegar. Isso foi em julho de 2021. E durante 1 ano e meio, eu consegui, e isso está publicado no livro, e eu já vou responder sua pergunta, rodar 5 ciclos de transformação e entregar 20 resultados operacionais daqueles que eu consegui contar, né? E desses 20 resultados, obviamente, não está incluído o dia a dia, mas eu quis dizer isso, iniciar dessa forma para dizer que eu testei, eu apanhei e deu resultado. No começo não foi fácil, mas foi legal. Foi muito bacana ver como que essa forma que eu vou falar para vocês agora, ela deu resultado. Então, de uma maneira muito simples, porque o método é um pouco extenso, eu vou tentar explicar para vocês. O primeiro passo foi o seguinte. E antes de começar, eu queria dizer o seguinte. A todos que estiverem ouvindo
ou vão ouvir, eu acho que somos seres pensantes. E se somos seres pensantes, podemos refletir sobre qualquer situação e criar sugestões. Se a pessoa vai escutar ou não, é livre. Mas eu, como cidadão, debaixo do artigo número 5 da Constituição, tenho livre vontade e livre liberdade para criar. Né? Então, acho que todos nós podemos ter respostas criativas a tudo, a todos os problemas que nós venhamos a passar. Né? E foi isso que eu fiz. E quando eu comecei, e quando eu me dei nessa situação, né, de caramba, eu tenho que respeitar a pessoa que está me recebendo na casa dela, eu tenho que gerar resultado para ela, e também gerar resultado para o meu cliente, para a casa onde estou representando. O que fazer? Né? Então, começamos, agora sim, respondendo a Sara, uma aproximação muito forte. Né? Entender a cabeça do executivo, né? Onde ele estava e onde ele queria chegar. A partir daí, essa ideia ela foi crescendo. E no livro, ela cresce como dojo executivo, onde eu tenho inputs e outputs, né, desse momento, e onde nós vamos ter, segundo o passo a passo do livro, um conjunto de perguntas e respostas para sair do momento inicial com uma conexão. Né? Não importa o que eu acredito nesse momento, o que eu penso, qual que é a minha metodologia preferida, o que importa é entender a necessidade do meu cliente, onde ele quer chegar. Dito isso, eu vou partir para um momento, uma vez que eu entendi e tive desde nomes chaves de pessoas que podem colaborar comigo no momento de especificação, eu vou partir para o momento de entender com as pessoas chaves que ele me deu, né? E com algumas outras pessoas, quais são as dores daquele contexto. Então eu vou lá, momento de katana, né? O Kenjutsu ele tem 3 momentos que eu desenhei. O primeiro momento é o katana, que é o momento de identificar as dores do contexto, né? As dores, a problematização daquele lugar, seja ele qual for. Então, não necessariamente é o contexto de desenvolvimento de software. Depois que eu identifico a problematização, a dor, eu vou desenhar uma jornada de transformação. E no livro, eu criei um motor de propósito, onde vocês que forem ler o livro, vocês podem desenhar a jornada de transformação de 4 formas diferentes. Né? E aí, uma vez que desenhou a jornada de transformação, eu vou falar superficial, porque depois a gente entra no detalhe para não ser muita informação. Tá bom? Desenhou a jornada de transformação, entendeu as dores, apresenta, volta para a mesa executiva e fala, é isso, faz sentido para você? Eu já vou concluir. E aí, o executivo vai chegar e vai falar, olha, não faz sentido. Ou, até aqui faz sentido. Essa parte aqui, vamos mudar, vamos fazer assim. Lá, corrigimos. A partir do momento que todo mundo falar, não, faz sentido, temos um acordo. Sabemos onde queremos chegar. Desenhamos juntos. Agora, meu amigo, está todo mundo junto nessa. Né? E aí a gente entra no terceiro momento, que é shakuhachi, que é o momento de entregas contínuas da transformação. Né? E aí o livro também apresenta diversas maneiras de entregar a transformação, de entregar esse pensamento estratégico da transformação. Tá? E aí, uma dúvida, já vou concluir, passar de novo para a Sara, que deve ter mais perguntas. E medir a transformação? Né? É possível medir a transformação, porque lá no momento de katana, que é o momento de entender as dores, tem uma ferramenta muito interessante que eu desenhei, que se chama Organizações Geométricas do Sistema. Pega lá a palavra transformação. Estamos falando de transformação, certo? A palavra transformação, o que ela tem ali? Tem a palavra forma. Eu transformo uma forma. A partir do momento que eu não sei qual é a forma, o que eu quero transformar? Então, a primeira coisa é identificar a forma. E formas, segundo o meu livro, elas são identificadas a partir de pontos de conexão. Esses pontos de conexão, eles têm comportamentos, características, descrições e propósitos. E quando pontos se conectam, eles geram uma forma que também vai ter
descrição, característica, comportamento, propósito. E formas organizacionais, elas são visíveis ou invisíveis. E são nos pontos de dor, desses pontos de conexão, que nós vamos entender aonde que a forma se transforma. E é aí que a gente vai fazer o desenho da transformação, que nós vamos ver com calma depois, mas basicamente é isso. E se eu identifiquei pontos de conexão e pontos de dor, eu consigo medir a transformação. E também posso usar qualquer método de agilidade. Ele não desconstrói nenhum método que o André também acho que não entendeu nada. Não, eu acho que achei... alguém caiu, né? Eu acho ficou 10 segundos congelado, Tiagão. Se puder repetir os últimos 10 segundos. Eu achei que era só eu que congelei aqui. Até mandei me travei, gente. Travei. Ao vivo funciona assim, né? Não, eu estava falando o seguinte, né? Dos pontos de conexão. Porque a palavra transformação, se você pega a palavra transformação, é o quê? Quebra ela. É forma. Eu transformo o quê? Uma forma. E para identificar formas, segundo o livro, eu identifico formas a partir de pontos de conexão organizacional. Né? E uma vez que eu identifico esses pontos que têm comportamentos, características, descrições, né? eu consigo gerar uma forma organizacional visível ou invisível. Né? Pode ser que... E o que é uma forma visível? Pode ser uma cerimônia, pode ser um papel, o que for. E as formas invisíveis que acontecem e que existem em uma organização, será que não são elas, de repente, possibilidades de dores? Né? Então, a partir do momento que eu enxergo formas, eu consigo, e pontos de dor, a partir de pontos de conexão, né, eu identifico ali quais são os pontos de dores, né, ou os elos fracos de uma forma, e eu consigo criar uma transformação efetiva. E aí eu vou utilizar o melhor método de agilidade ou não para resolver um ponto de dor daquela forma organizacional, visível ou invisível. Né? Então, o livro mostra passo a passo como identificar, como desenhar. Então, o propósito é estimular o pensamento. Não sair que nem louco fazendo agilidade. Escuta o seu cliente, a sua necessidade, desenha a solução. Mas você só vai desenhar a solução depois que você identificar as formas da organização, visíveis e invisíveis, a partir de pontos de conexão. E aí você vai entender qual que é o melhor método para resolver. Obviamente, muitos dos métodos que existem hoje, todos nós gostamos, né? E resolvem 90% das dores. Mas 90% não é a dor que está na cabeça do seu cliente. Eu gostei do que tu falou aí, Ti, desses passos. Mas eu gostei porque tu falou eles de forma não só fluida, mas tu mostrou que com a nossa experiência a gente mesmo consegue identificar passos ou formas de transformar ou fazer com que a nossa jornada seja ressignificada a partir da própria experiência que a gente vivencia. Mas ainda fiquei com um questionamento. Como é que a gente... Eu te dei um corte porque eu adorei o que você estava falando e quero falar mais, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo e eu sou a rainha da curiosidade, das provocações também. Mas eu fiquei na dúvida se no seu livro você fala, mas eu vou jogar antes a dúvida para André. E como é que a gente relaciona, André, tudo que ele falou de transformação, de a gente ter essa estrutura, de fazer um passo a passo, entendendo a nossa jornada para saber onde a gente está e onde a gente quer chegar, de medir isso, e como é que a gente relaciona isso com a cultura da organização? E aí, se Tiago dá uma palhinha disso no livro dele. Como eu disse, eu só vou ler depois que a gente fizer todos os episódios, porque eu quero saber os spoilers antes, lógico, né? Vou jogar para o André primeiro. Você é muito maldosa, mulher. Você vai fazer a gente rodar todos os episódios semanais, toda sexta-feira, 5h01 da tarde. Você vai botar fogo no parquinho aqui para a galera colaborar. Então, quem está nos ouvindo aí, vai colocando no chat a cidade de onde está falando, o estado. Vai trazendo
o porquê, o que é para você ressignificação. E aí vou abrir um parênteses aqui, depois já vou na linha do que a Sara perguntou. Para mim foi bem legal fazer esta pergunta hoje, o que é ressignificação no dia de Tiradentes. Eu estava lendo hoje de manhã um pouco mais sobre o feriado. Eu gosto de ressignificar os feriados, né? Relembrar a origem, relembrar de onde ele veio. E aí foi muito bacana que, na história de Tiradentes, ele era um dos principais líderes ali da Inconfidência Mineira. E, na época do Brasil colônia, a coroa portuguesa explorava, claro, o estado de Minas Gerais e outras capitanias. E daí, o Tiradentes era uma das pessoas principais ali, um dos protagonistas que ia viajando mesmo nas cidades, nos estados, para fazer com que o movimento crescesse. Ele foi pego no Rio de Janeiro e teve ali, foi a sua morte, né, através da forca, depois foi decepado ali, esquartejado, desculpa, foi esquartejado e exposto ali em praça pública, na principal praça de Ouro Preto, e foi bacana entender que depois, bem depois, quando o Brasil proclamava a sua república, os historiadores, as pessoas à época, resgataram ele de um traidor para ser herói nacional, para ser um protagonista. Então, olha só o ressignificado de um herói para um país. Então, no tema de hoje, para mim, já fazendo um link do que o Diego trouxe na última fala dele, quando a gente começa a olhar a etimologia das palavras, né, o transformar, de transformação, vindo do latim transformare, de dar nova forma a algo. E muitas vezes, quando a gente fala de transformação em uma empresa, que hoje pode falar de transformação digital, pode falar de transformação ágil, pode falar de transformação cultural, toda empresa ou está crescendo ou está morrendo. Hoje não tem mais empresa estável. Se você não está fazendo nada, é porque está morrendo. Vai ser decretado teu fim como empresa em algum momento. Ou o encerramento de um produto, o encerramento de um serviço. E aí, quando a gente olha o trans, né, de transformar, além da forma. Então, para mim, hoje, o que é ressignificar, do ponto de vista de transformação, é ir muito além da forma. Exato. E aí, fazendo o link, então, com a tua pergunta, quando a gente começa a olhar reais transformações ágeis, culturais nas empresas, não tem como não tocar alguns pontos, e o Diego trouxe alguns deles. Então, quando a gente olha liderança e cultura, é um pilar importante, fundamental, que a gente precisa tocar. E aqui, só esses dois já dá um toque aqui enorme, né? Da cultura como estratégia no café da manhã, Peter Drucker, pai da administração. Bom, a liderança, aliás, a gente tem um talk chamado Líder Ágil, toda quinta-feira, 6h01 da tarde. Então, vamos deixar esse assunto de liderança ágil para lá. Mas também envolve outros elementos, como sistemas de gestão, processos empresariais. E aí, processos eu estou simplificando, porque é a governança, acordos, códigos, políticas, procedimentos e ferramentas. É todo esse arcabouço. Depois tem um engine de pessoas, de talentos, né? Olhando aí a humanocracia, olhando a valorização do ser humano, olhando a sociedade 5.0, human-centric. E, por outro lado, tecnologia mais dados, e aí eu estou expandindo tecnologia para inteligência artificial, dados para melhor tomada de decisão, big data, data scientists, e por aí vai. Então, tem vários elementos, pilares, que a gente pode olhar. Dá para mapear todos eles? Eu vou brincar, sacanear com o Diego também, para já introduzir ele para a próxima pergunta. Dá para mapear todos eles, definir todos eles, para depois ajustar todos eles em uma transformação? Não. Você fez uma pergunta muito legal. Porque. Não dá. Não, mas calma. Você fez uma pergunta muito legal. É difícil, né? Mas como que eu desenho uma jornada e obtenho um acordo de goal do executivo, do tipo assim, ok, eu assino embaixo, pode iniciar esse projeto de transformação aí. Sem antes entender quais são minimamente as formas visíveis e invisíveis do sistema organizacional, né? E aí, ninguém aqui quer mais saber de ficar criando papéis. Eu vou falar por mim, tá? Eu imagino que a gente não queira mais ficar criando tantos papéis. Mas coloca um time de futebol em campo.
Existe só um 4-4-2? Existe só uma maneira tática? Ou eu posso jogar de diferentes formas táticas? Então, eu começo o livro ali com algumas sugestões de táticas para que o time de transformação entre em campo para fazer o primeiro momento ali, que é levantar o backlog da transformação, que é o momento de katana. Então, essa pergunta que você fez, eu consigo responder ela usando a tática do ataque enxame, onde eu pego um número X de agilistas para fazer um ataque enxame ali de identificação de pontos de conexão, para desenhar essas formas organizacionais visíveis e invisíveis, para entender quais são seus elos fracos e aquilo que eu consigo transformar. Trazer de volta para o executivo para fechar o acordo de transformação. E aí, obviamente, vai estar relacionado com qual método de agilidade ou não eu vou utilizar para rodar aquela transformação e dar os resultados, mudar a forma organizacional que ele desconhece e que está impedindo ele de ter um resultado específico. Então, ele vai enxergar, vai dar ok, e ao longo do tempo, dos meses, ele vai conseguir acompanhar a evolução, porque eu vou conseguir medir tudo isso. E ele vai saber onde eu estou, para onde eu estou indo. Pode entrar junto, pode participar. Então é simples, mas que dependendo do tamanho da transformação, pode ir ganhando complexidade. Mas eu começo com algumas sugestões de táticas, não só para o time operacional, mas táticas também de gestão. Geralmente a gente tem um time de agilistas que vai mais operacional, que entra ali para rodar a transformação, e nós temos os agilistas experts ali, que ficam ali na gestão da situação. Eu também desenhei algumas táticas para esse time de agilistas que fica na gestão da situação, né? Como sugestão, para abrir a mente. Então, todo o livro é para abrir a mente, para reforçar o pensamento estratégico, para você ir para a prancheta e desenhar uma solução antes de sair que nem doido rodando uma transformação, para você não ser desmerecido, para você não ser tirado como infantil, não ser tirado como uma pessoa que está ali levantando a bandeira de um método mais do que a necessidade do seu cliente. Aí você vai escutar comentários A, B, C e D com razão. Até por questão de custo, escopo, trabalho, esforço, né, amigo? Para você não direcionar para uma coisa que apenas na sua cabeça, você no futuro não vai ter sentido nenhum. Eu te cortei porque tem uma pergunta aqui para você, do Almir. Ele fala, ótimo bate-papo, pessoal. Aí ele pergunta, Tiago, o livro ajuda o leitor a realizar um assessment do ambiente de trabalho para ajudar o diagnóstico de quais métodos e frameworks atendem melhor às necessidades da organização? Uma outra dúvida é o nome do livro. O nome do livro está aqui no chat, a gente cola de novo, já tem o link para comprar, o e-book dele, chama Kenjutsu Ágil, Transformação Organizacional. Eu estou esperando até agora o meu assinado, autografado, não tem problema, dá tempo antes de acabar todos os episódios. André está esperando dele também, mas Tiago não vai esquecer da gente, porque aqui a gente pede mesmo, viu? A gente a gente é pedinte aqui, tá, Tiago? Então, existe aí essa possibilidade de realizar esse assessment do ambiente de trabalho como um diagnóstico, né? De quais métodos atendem melhor as necessidades das organizações no teu livro? É exatamente isso. É um assessment organizacional. Na verdade, você vai entender, você vai compreender qualquer que seja a organização. Pode ser uma organização de desenvolvimento de software, pode ser um hospital, pode ser uma marcenaria, pode ser um condomínio, pode ser o que for. E assim, nós pessoas, nós nos organizamos, certo? Nós nos organizamos, seja qual for a maneira. E essa organização está sempre em transformação, porque somos humanos debaixo da lei do tempo e das situações e das consequências das situações. Sempre estaremos nos transformando. Só que a partir do momento que pessoas decidem estar juntas em uma organização, né? E essa organização possui formas, a gente consegue, uma vez que a gente identifica essas formas que são visíveis e invisíveis, a gente consegue transformá-las. Porque, de repente, no momento desse diagnóstico, que foi a pergunta do Almir, eu cheguei à conclusão que, olha, boa parte aqui não precisa mudar, não, tá legal. Mas tem essa parte aqui que você precisa mudar.
né? E mais do que isso, o livro ele é 2 em 1. A primeira parte é justamente fala sobre a organização, né? O desenho da organização, compreender todas as formas e aquilo que precisa ser transformado. E a segunda parte é um assessment da pessoa que roda a transformação. O livro Kenjutsu vem da técnica dos samurais, né? A técnica da espada. Então, por que a espada? A espada, na simbologia, então eu uso símbolos para fixar conceitos na cabeça das pessoas. Então, a espada é para cortar os problemas, os elos fracos, as dores. A katana, né, do samurai. E aí o Kenjutsu é a técnica da espada, a antiga técnica dos samurais japoneses, né? E a segunda parte do livro que eu estava falando é justamente para identificar, é um assessment, é quase um discover de software skills dessa pessoa de transformação. Porque, vamos supor, eu sou um agente de transformação, né? Um agilista ali que vai entrar na organização. Mas eu sou perfeito? Não. Eu tenho alguns bons problemas. Assim como o meu amigo também tem problemas, né? E a gente não para refletir sobre os nossos problemas, sobre as nossas melhorias de uma maneira um pouco mais, não sei se a palavra é agressiva ou mais, com mais resultado. Mas a segunda parte do livro é o Bushido, também tirado da arte dos samurais. O Bushido era o código de ética dos samurais que eu peguei ali alguns ganchos e fiz um assessment para estimular com que essa pessoa que tem uma responsabilidade enorme de rodar a transformação organizacional, ela também esteja sempre em aprimoramento e evolução. Que ela consiga usar as dores do contexto onde ela está inserida a favor de si própria, para enxergar a sua deficiência e escrever um plano de melhoria, né? Então, ela enxerga os problemas que mexeram com ela, ela vai problematizar aquilo e ela vai entender aonde que ela pode melhorar, né? Então, os samurais, antes deles serem guerreiros, eles eram monges, né? Que estudavam ali o budismo. Então, o livro ele faz diversas provocações intelectuais. Que antes de você ser um agilista, antes de você ser um cara que vai rodar a transformação, você tem que se autoanalisar e ver se você está fortemente ali ressignificado ou fortemente estruturado para estar à frente de pessoas e promover transformações que não afetem tanto o emocional delas. Não é fácil você estar sentado numa cadeira, né? Vamos falar diversos exemplos que eu já peguei na minha vida, né? O de PO, por exemplo. Chegar ali no PO, chegava ali para conversar e o PO não sabia o que era backlog, não sabia nada do seu papel e chegava ali e falava, não, aqui é Go Horse. É assim que funciona. Falava, olha, vamos lá. Fazia todo aquele psicológico. Por que ela tinha tanta resistência de mudar? Não é porque ela não conhecia, é porque tudo aquilo que aquela pessoa fez até aquele dia foi o que levou ela até aquela cadeira. E aquela cadeira é o ganha-pão dela. Né? É o que dá o sustento, é a profissão, é o que dá, bem ou mal, algum resultado. E chega ali um Agile Coach, um agente de transformação que seja, um Scrum Master, um Kanban Coach, e chega ali, olha, você está fazendo tudo errado. Aquilo mexe com a pessoa, né? Caramba, meu, então tudo que eu fiz, o meu trabalho está em xeque. Ou então você vai rodar uma transformação organizacional e aquela área inteira está errada. É complicado você chegar a isso e falar... Eu ia puxar esse ponto, amigo. Tu falou da parte operacional, né? E muito das transformações, pelo menos nos últimos 5 anos, vem nessa, eu não vou dizer nesse embalo, mas, por assim dizer, de começar pela parte operacional, porque entendia-se que o estratégico e tático já estava organizado. A gente começou a perceber as lacunas agora, né? Que a falta de conexão entre as extremidades é muito grande. E aí isso afeta a parte estratégica, a parte operacional, a parte tática e a parte de governança corporativa. Mas, assim, é tema que só gota e arretado demais, né? Porque dá para a gente falar de tudo aqui, de pessoas, de transformações, de tecnologia, de passo a passo, de skill e de humanocracia, que André gosta muito quando a gente puxa, porque nada disso acontece se a gente não tiver com um olhar voltado para as pessoas.
o nosso tempo acabou, infelizmente. Vem aquele sonzinho do eu fico muito triste quando acaba, porque é rápido. Poxa, eu ia botar acabou. fogo no parquinho, queria falar muito eu dos tava nos defeitos, bastidores, amigo. Não, eu tava nos bastidores Vamos escrevendo para assim, outro gente, episódio. uma série de perguntas já para semana que vem para Tiago. Tipo, o cara não vai descansar mesmo. Então, eu queria propor que na semana que vem a gente puxasse esses pontos que Tiago falou para a esfera estratégica e a esfera de governança corporativa. Como é que a gente escala, e não no sentido de ágil escalado, mas no sentido de como é que a gente conecta todas as esferas com esse olhar que você descreveu no seu livro, sem esquecer da humanocracia. Então, veja, semana que vem minha proposta é a gente falar de governança corporativa a partir do olhar descrito nos passos do teu livro e a humanocracia envolvida em todas essas esferas. Mas eu queria puxar uma outra coisa, que todo mundo que está participando, escutando a gente, traga perguntas para a gente. Quais são as dúvidas de vocês? Quais são as curiosidades? O que é que vocês querem saber de Tiago, do processo dele para a escrita do livro dele, de André, da construção dele, da ideia do Hub que nasceu há um tempo atrás, de como é que o Hub se conecta com tudo isso, como é que a gente se conectou, nós três aqui, como é que se conecta com as diversas realidades de todos os profissionais e organizações. E, por último, ao invés de a gente se despedir com uma frase, ou chamando, porque eu já fiz a chamada por vocês, tomei a liberdade, única mulher aqui, me desculpe, gente, eu queria propor que a gente fechasse com uma palavra que significasse para a gente ressignificação. O que é ressignificação em uma palavra, Tiago? Enxergar. Faz, arrepiou. Enxergar. Quero ver tu superar, André. Não sei se é uma história de superação, mas para mim, respeitar. Respeitar. E para você, Sarinha? Rapaz, foi forte agora, né? Enxergar, respeitar. Eu vou fechar com jornada. E aí a gente tem enxergar o respeito da jornada. Uau. Ou com respeito à jornada. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, Tiago, André, quem estava por trás dos bastidores fazendo esse encontro acontecer, por quem assistiu a gente, Almir, Tati, quem mandou as perguntas, quem assistiu agora ou vai assistir depois. Muito obrigada, boa noite, bom feriado para vocês e até semana que vem. Um beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau, boa noite. Isso aí, a gente postou, sigam o Universo Ágil Hub na sua mídia social preferida. A gente postou aqui, Spotify, YouTube, LinkedIn, Twitter, Telegram e mais de 20 plataformas para levar agilidade a você e para levar o Ressignificando Agilidade até você. Beijos e abraços! E nos vemos sexta que vem!